Olá, turminha Florescer, bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma atividade da nossa Escola Bíblica Dominical. Você está conectado através da página do Facebook da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, Congregação Teresa Cristina. Aproveita, curta a página da nossa igreja e compartilhe essa atividade, para que mais crianças sejam alcançadas. Enquanto isso, corre lá, ainda dá tempo de você pegar a sua Bíblia, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e vamos para a nossa aula. Vamos ouvir um louvorzinho? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Pegou essa Bíblia? Agora vamos para a história. A nossa história se encontra no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. É a história de José. José era filho de Jacó, o filho mais novo de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, era uma família muito grande. E José era filho da velhice de Jacó, por isso ele era o filho predileto, o filho mimadinho de Jacó. José era um jovem sonhador, como todos os jovens que eu conheço, assim como você também. E um dia, José sonhou que vários feixes se prostravam diante de um feixe maior. E ele também sonhou que as estrelas, a lua e o sol também se prostraram diante dele. E ele contou isso para os seus irmãos, contou isso para o seu pai, causando no meio da família muita intriga, muita inveja, muitos ciúmes. E essas coisas, não é legal. Deus não se agrada disso. E José era um filho tão predileto, mas tão predileto, queridinho do papai, que certa vez Jacó mandou confeccionar
uma túnica toda colorida, linda para ele. Ai, como é bom ganhar um presentinho, né, do papai e da mamãe. E José ficou muito feliz. Seus irmãos eram pastores de ovelhas. Cuidavam das ovelhas de Jacó lá no pasto. E certa vez, Jacó falou: José, vai até o pasto e me traga a notícia dos seus irmãos. Chegando lá, os seus irmãos disseram: ih, lá vem aquele mimado, lá vem aquele carinha que, ó, só nos entrega pro pai. E armaram uma cilada para José. Uma cilada, que coisa chata, né? Pegaram José, jogaram ele numa cisterna, pegaram a túnica que ele havia ganhado do seu pai, mancharam de sangue, chegaram até seu pai e contaram a história que José havia morrido, atacado por um animal feroz. Mentiram, porque na verdade eles venderam José para os mercadores medianitas que passavam por ali. Venderam a troco de algumas moedas. E José acabou parando no Egito. Chegando lá, José se tornou empregado do Potifar. Potifar era um cara muito importante lá no Egito. E tudo que José fazia na casa de Potifar era abençoado, porque Deus era com José. José não reclamava, José era obediente, José era fiel. Ele se lembrava do Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Ele era obediente. E tudo que vinha nas mãos de José para fazer, ele fazia de bom coração. Ele era fiel ao Senhor, não reclamava. E a casa de Potifar prosperava. E Potifar gostava disso. É muito bom, né, turminha? Quando a gente faz as coisas com o coração voltado para Deus, na obediência. Não é verdade? Só que mais uma coisa muito chata aconteceu na vida de José. A esposa de Potifar armou uma outra cilada para José. Tentou agarrar José, namorar José, coisa que não dá, né? E José saiu correndo. E ela ficou com as vestes de José na mão e falou para o seu marido: ó, ele tentou me agarrar. Você acha que isso aconteceu? Claro que não, né? Ela mentiu. E com isso, Potifar ficou muito chateado e mandou José para a prisão. José foi para a prisão. Mesmo assim, ele continuou sendo fiel a Deus, continuou lembrando de Deus, obediente, com o coração obediente, não murmurava. E tudo que o carcereiro pedia para José, toda ajuda, José estava lá, sempre disponível, sempre disposto a fazer com bom coração. Toda essa história, criança, a tia contou até aqui para dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Que mesmo diante de todas as coisas ruins que possam estar acontecendo, creia, continue sendo fiel, continue sendo obediente. Ah, mas tia Jana, lá na minha casa, meu pai ficou desempregado com essa pandemia. Continua lendo a palavra de Deus, continua orando, pede ao Senhor uma porta de trabalho para o teu pai. Ah, tia Jana, você não sabe que lá em casa, tem uma pessoa que está doente. Creia, ore, leia a palavra do Senhor e o Senhor pode fazer milagre. Seja obediente ao Senhor. Ah, tia Jana, faz muito tempo que eu estou sem aula. Eu não vejo meus amigos, eu não sei se eu vou passar de ano, se a aula vai voltar ou não. Continue sendo obediente. O Senhor vai dar um basta nessa pandemia no momento certo. E você vai voltar para a tua escola, vai ver seus amigos e seus professores. Sabe por quê, amiguinhos? Que quando Deus está no controle de todas as coisas, quando Deus está no controle de todas as coisas, e a nossa vontade deixa de ser a nossa vontade, passa a ser a vontade do Senhor. Quando tudo vem às nossas mãos para fazer, faça com muito amor. A nossa família é grande, às vezes acontecem tantos problemas. Meu irmão é chato, meu irmão briga comigo. Deus sabe
Quando você está chateado, quando você está com medo, quando você está triste, Deus conhece o seu sentimento, Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou frisando bem essa palavra, que é para você não esquecer. Lá no Salmo, Salmo 33, no versículo 18, diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. E José estava lá na prisão. E lá ele usou o seu dom, o seu talento para interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, do rei, do faraó que estava lá na prisão. E e o copeiro, na verdade, foi livre da prisão. E um dia ele estava lá, perto do faraó, e viu que faraó estava inquieto porque havia tido um sonho. E o faraó pediu para que viesse todos os adivinhos da época, todas as pessoas que pudessem ajudá-lo a interpretar aquele sonho. E ninguém pôde fazer isso. E o copeiro se lembrou de quem? De José lá na prisão, que havia interpretado o sonho dele. E o faraó mandou chamar José. E José foi até Faraó. E Faraó contou o sonho a José. Faraó havia sonhado com 7 vacas gordas. Só que daí vinham 7 vacas magras e engoliam as vacas gordas. Ele também sonhou com feixes de trigo vistosos, espigas vistosas de trigo, que eram engolidas por espigas mirradas, feias. E aquilo inquietou muito Faraó. E José, com um dom que Deus havia dado para ele interpretou um sonho. Disse que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Sabe aquele dom que o Senhor deu para você? Não guarda ele na gaveta, não. Ah, mas Jana, eu sou uma criança, que dom que eu acho que eu tenho? Se você não sabe, você pode ainda pedir para o Senhor. Existe o dom do amor, o dom de ajudar o próximo, o dom do perdão, vários dons. Mas não deixe de usar aquilo que você gosta de fazer para a glória do Senhor. Evangelize seus amiguinhos na escola, ajude seu papai e sua mamãe nos afazeres de casa, nas tarefas de casa, ajude a vovó, ajude. Isso já é um dom maravilhoso. O amor acho que é o maior dom que tem. Então, José, como Deus era com ele ajudou Faraó. Ele falou, bom, já que virão tempos de fome, vamos então estocar alimentos, né? Nem sempre nós vamos ter tempos bons, né, meus amigos? A gente vai ter tempos ruins, e só que todos eles, repete comigo, Deus está no controle de todas as coisas. E José ajudou tanto Faraó, ajudou tanto, que Faraó nomeou José a ser o quê? Governador do Egito. Nomeou José a ser governador do Egito. E José administrou, ajudou Faraó. Depois de Faraó, o top era quem? José. Ele ajudou Faraó. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus abençoava José pela sua fidelidade, pela sua obediência. Vale a pena ser obediente ao Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor. E aí, veio os anos da fome. E adivinha quem apareceu diante de José? Seus irmãos. Seus irmãos apareceram diante de José. José os reconheceu. Eles foram até José para pedir ajuda
para o governador do Egito, que eles não sabiam que era José. E José perdoou seus irmãos. José ajudou seus irmãos. Algumas coisas importantes aprendemos nessa história. Que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que tudo pareça estar perdido, Deus está no controle de todas as coisas. Aprendemos que devemos ser gratos pela nossa família. Vamos imaginar que existem crianças que não conhecem o Senhor Jesus. Existem crianças abandonadas pelas ruas e pelas praças da cidade. Existem crianças que, ao contrário de José, não foram obedientes, até conhecem a palavra ou não, e foram fazer coisa errada, e estão lá na Fundação Casa. Existem crianças que sofrem desprezo e abandono por parte dos seus familiares. Mas em todas essas situações, Deus ainda está no controle. Deus conta comigo e com você para que a gente leve o Evangelho a todas essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus se agrada em realizar sonhos de pessoas. O Senhor Jesus se agrada em salvar vidas. Ele se agrada que a gente leve a palavra dele, pois ele deixou lá: ide a todo mundo e levai o Evangelho a toda criatura. Vamos orar por essas pessoas. E se você, por acaso, neste momento, está se sentindo sozinho, desprezado, triste, ou você não conhece ainda a palavra do Senhor, mas tem um sonho de conhecer, coloca a mãozinha no seu coração e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta aula, te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Agradecemos por você estar no controle de todas as coisas. Te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso conforto, por tudo que o Senhor tem preparado, pelos cuidados do Senhor até aqui em nossas vidas, Pai. E por essa criança, Senhor, eu também oro, Senhor, que está com o coração, com a mão no seu coração, desejando, Senhor, fazer parte da tua família, Senhor. Ela se sente sozinha, triste, desprezada, Pai. Oh, Senhor Jesus, abraça ela neste momento com seus braços de amor. Perdoa os seus pecados, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a casa dela. Livra ela de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Venha abençoar as famílias da nossa igreja, as famílias haitianas, as famílias venezuelanas, Pai. Abençoa, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça, a tua bondade e seus cuidados em cada família, Senhor. E nos ajude, Senhor, a sermos obedientes, Pai. Em nome de Jesus, amém. Turminha Florescer, até a próxima atividade. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém?